Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra devocional para que Deus possa ministrar o seu coração. O texto de hoje está lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do verso 1, ok? E a gente vai até o verso 17. 1 Crônicas 21, do 1 ao 17. Diz assim o texto: Satanás agiu contra Israel, seduzindo Davi a fazer a contagem da população. O rei ordenou a Joabe e aos oficiais do seu exército: façam a contagem da população de todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, quero saber o número total de habitantes. Joabe resistiu: que o eterno seu Deus multiplique 100 vezes esse povo. Não pertence todo o povo a meu senhor o rei? Para que fazer isso? Por que criar esse problema para Israel? Mas Davi não quis saber, e Joabe fez o levantamento de toda a população. Voltou para Jerusalém e deu o relatório. Havia 1.100.000 homens aptos para o combate. Desse número, 470.000 eram de Judá. Mas Joabe, em protesto à determinação do rei, deixou de fora Levi e Benjamim. Tudo isso desagradou a Deus, por isso ele puniu Israel. Então Davi orou: eu de fato cometi um pecado, querendo confiar nos números. Perdoa-me, pois cometi uma grande loucura. O Eterno respondeu por intermédio de Gade, o conselheiro espiritual de Davi: vá dizer a Davi, assim diz o Eterno: tenho 3 possíveis castigos, escolha um deles e eu o executarei. Gade foi levar a mensagem a Davi: escolha 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos inimigos, ou 3 dias da espada do Eterno. Isto é, uma epidemia no país, enviada pelo anjo do Eterno contra toda a terra de Israel. Pense e decida. O que devo dizer ao que me enviou? Davi disse a Gade: são todos terríveis, mas prefiro ser castigado pelo Eterno, cuja compaixão não tem fim, a cair nas mãos dos homens. Assim o Senhor enviou uma epidemia contra Israel e 70.000 israelitas morreram. Deus mandou um anjo a Jerusalém, mas quando viu a destruição que causava, teve compaixão e ordenou ao anjo: já chega. Isso aconteceu no momento em que o anjo do Eterno chegava à eira do Jebuseu Araú. Davi olhou e viu o anjo se movendo entre o céu e a terra com uma espada na mão, pronta para ferir Jerusalém. Ele e as autoridades curvaram-se, cobriram-se de pano de saco e cinzas, e oraram. Davi implorou a Deus: foi eu que pequei, a culpa é minha. Mas o que essas ovelhas fizeram de errado, castiga a mim, não a elas. Ah, Eterno, Deus meu, caia sobre mim e sobre minha família esse castigo, mas deixa o meu povo fora disso. Amém? Amados, eu fiz questão de ler, né? Esse não é o capítulo inteiro. Você que acompanha a leitura vai perceber que o capítulo vai até o versículo 29, então eu sempre aconselho que você leia antes, leia depois, para compreender principalmente um texto complexo como esse. Quando nós lemos o que está acontecendo, se você não entender o contexto, não se detiver em estudar, talvez você não compreenda a razão pela qual isso aconteceu. Quando nós lemos um pouco antes, nós percebemos que Davi está enfrentando muitas lutas, muitas batalhas, vencendo os inimigos, lutando daqui, lutando dali, e de repente o seu coração desejou contar o número do seu exército. Quantos soldados eu disponho? De quantos recursos eu disponho para vencer as batalhas que eu tenho enfrentado? E daí surgiu a ideia: vamos contar o povo, né? Porque sabendo o número de homens que podem lutar no exército, eu me sinto mais seguro para ir lutar, para dividir o exército em frentes de batalhas, para enviar esses homens para a guerra. Então, sabendo o número de homens, sabendo o número de recursos que eu tenho, eu me sinto mais seguro. Mas isso pareceu mal aos olhos do Senhor. E aí você, desatento, pode perguntar: mas por que isso é errado? E é interessante que o próprio Joabe já tinha discernido isso e disse: meu senhor, não faça isso.
por que trazer esse problema para Israel? Por que trazer esse pecado para Israel? A gente não precisa disso, que o Senhor acrescente 100 vezes mais o povo, mas o coração de Davi estava obstinado a fazer isso. E aí você me pergunta, mas por que isso pareceu mal aos olhos do Senhor? Amados, as vitórias que Israel tinha, que Davi tinha, elas eram dadas pelo Senhor. Não era por causa do número de homens que Davi tinha. Não era pelo seu exército de homens valentes, pelo 1 milhão de homens aptos para lutar que havia em Israel. Todas as batalhas contra os filisteus, contra os inimigos que se levantavam contra Israel, elas eram vencidas pelo Senhor. Deus é o Senhor dos exércitos e era Ele quem dava a vitória a Davi. Então, quando Davi ele decide confiar nos seus recursos, isso vai sempre parecer mal aos olhos do Senhor. Quando nós começamos a passar por determinadas lutas, determinadas guerras, e vencemos essas guerras, e nós acreditamos que foram os nossos recursos que nos possibilitaram vencer, isso é mal aos olhos do Senhor. Por uma razão muito simples. É Deus quem opera. É Deus quem faz milagre. É Deus quem cura, é Deus quem liberta, é Deus quem transforma, é Deus quem providencia, que abre a porta, que fecha a porta. Tudo vem dele, tudo pertence a ele. Israel era o povo de Deus, então se era o povo de Deus, Deus era o responsável por assegurar a nação. Deus era o responsável por manter a sua nação segura. Então Davi não tinha por que confiar nos seus recursos, contar os seus homens. E esse é um problema do nosso coração. Às vezes nós preferimos confiar nos nossos recursos, naquilo que a gente tem, ao invés de confiar no Senhor. A gente começa a contar. Quanto dinheiro eu tenho para vencer esse mês? Quanto de força, quanto de conhecimento, quanto de inteligência, quanto de bens, quanto de estratégias, quanto de tantas coisas. E aí o nosso coração vai tentando contabilizar para se sentir seguro, para nos dar uma segurança para vencer as batalhas. Porém, esse é um problema. Se você é filho de Deus, se você é servo do Senhor, se você ama o Deus Altíssimo, é Ele que vai te ajudar a vencer as suas lutas. Não é o que você tem. Não é o que você pode fazer. Não são as coisas que estão nas suas mãos. Não são os números. A versão que nós lemos da Bíblia, a mensagem, Davi no versículo 8, diz algo interessante. Eu de fato cometi um pecado querendo confiar nos números. Não confie nos números. Ou seja, nas coisas que estão diante de você, nas coisas que você pode controlar. No final das contas, era uma necessidade de controle. Às vezes, nós queremos controlar tantas coisas e aí a gente descobre que somos incompetentes, que não dá. E como é que Deus nos ensina que nós somos incompetentes em controlar? A gente vê nesse texto. Quando Deus manda Gade, que era o conselheiro espiritual de Davi, falar com ele, dizer, olha, você pecou e há 3 possíveis castigos, decida um deles. E quando nós olhamos para os 3 castigos, eles nos ensinam coisas interessantes. Ele disse 3 anos de fome, 3 meses de perseguição dos inimigos ou 3 dias de epidemia. Escolha um deles. Mas por que esses castigos especificamente? Porque Deus decidiu fazer com Davi dessa forma. Porque se você parar para pensar, 3 anos de fome dizimaria muita gente. Ou seja, os números de Davi seriam baixados. 3 anos de fome é muito tempo, queridos. Muita gente morre. Muitos dos soldados fortes, poderosos, eles morreriam nesses 3 anos de fome. 3 meses de perseguição dos inimigos. Se Deus liberasse os inimigos para perseguir Davi, todo o poderio militar de Davi seria anulado. Não importaria os trocentos homens que Davi tinha.
Ou seja, o exército de Davi ficaria de mãos atadas, porque Deus que estaria incitando os inimigos a perseguir. E os 3 dias de peste também dizimariam de uma maneira poderosa, como a gente viu, 70.000 homens foram mortos. O que a gente aprende com isso? É que Deus, nessas 3 determinações, ele estava mostrando para Davi, os seus números não valem de nada. Os seus números não garantem nada. Você não pode estar no controle. Você não pode assumir o controle. Você não pode confiar naquilo que você tem no bolso, na sua conta. Você não pode confiar na força do seu braço. Você não pode confiar na sua capacidade intelectual, na sua inteligência. Nada disso te livra. Deus, em outras palavras, estava dizendo: olha, se eu decidir fazer isso, ninguém vai impedir. Ou seja, o seu grande exército, com mais de 1 milhão de soldados, não vai valer de nada. Os seus números não valem de nada. E em resposta a isso, só nos resta uma coisa: nos arrependermos. Então, meu querido, se você está nessa vibe de tentar controlar as coisas, de tentar utilizar os números para se assegurar, então arrependa-se disso. Lembre-se que é o Senhor que nos garante a vitória. Quando decidimos confiar em nossos recursos, nós estaremos fracassando terminantemente. Deus é o nosso único recurso. E eu fecho com isso. Deus é o nosso único recurso. Você precisa de cura, Deus é a sua cura. Você precisa de oportunidades, Deus pode abrir portas. Você precisa de graça, Deus vai te dar graça. Você precisa de libertação, Deus vai te dar libertação. Você precisa de força, Deus vai te dar força. Deus é o único recurso com o qual nós podemos contar e no qual nós podemos nos assegurar. Amém? Perca o controle para Deus. Essa é a mensagem. Que o Espírito Santo possa ministrar ao teu coração, possa te levar a um arrependimento sincero, a fim de que o Senhor possa tomar o primeiro e único lugar que é devido na sua vida. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.